Bom, então, finalmente chegamos na cabeça, né, pessoal? A gente começou esse percurso lá nos pés, foi subindo aos pouquinhos para chegar na cabeça. E daí o Leloup, ele faz, né, da cabeça ele vai falar assim que todo o corpo está na cabeça, né? Então, que a gente olhando as expressões faciais, o formato do rosto, né? As rugas, que o rosto ele vai falar da totalidade do corpo. Hoje o Vilmar também falou uma coisa bem importante, né? Que às vezes o rosto como um todo, a cabeça como um todo, ela vai representar muito a questão da racionalidade, né? E que às vezes, então, a gente se deixa guiar, né, muito pelas mensagens do racional e acaba se afastando das mensagens do coração ou das mensagens do nosso corpo como um todo. Então, quando qualquer trabalho de integração que a gente queira fazer, né, em especial o trabalho que desenvolvo eu e muitos de vocês aqui, né, a questão da biodança, a gente busca justamente essa integração, né, desse aspecto mais racional, mental, com a capacidade de escutar, esse ser instintivo, esse ser emocional, né? Que tem desejos, que tem necessidades. Então, culturalmente, muitas vezes a nossa cabeça está dissociada do corpo. Né? Ou seja, o aspecto simbólico cabeça, né? No sentido da cabeça simbolizar a nossa racionalidade, não é que a racionalidade esteja só na cabeça, mas ela é muito simbolizada, né? Quando a gente pensa em racionalidade, muitas vezes a gente pensa em cabeça, muitas vezes essa racionalidade está a serviço de uma não escuta da totalidade do corpo, ao invés de uma escuta e uma busca, né? Essa racionalidade que está a serviço do instintivo e a serviço do intuitivo, a serviço das necessidades desse ser. Então, na nossa cultura, historicamente, a gente foi construindo uma dissociação muito grande entre a racionalidade e aqueles aspectos mais emocionais e instintivos, a ponto de a gente racionalmente construir um nível de controle onde a gente passa a não escutar mais o que a gente sente, né? Não escutar mais as nossas necessidades e acabar sendo um opressor de si mesmo, né? Devido a essa dissociação. Então, quando a gente trabalha com biodança, a gente busca justamente a integração entre essa racionalidade e todos os outros aspectos desse ser. Então, que seria a integração da totalidade do nosso corpo, né? Se a gente vai pensar tudo em nível simbólico, seria a integração de toda a totalidade corporal e a dissolução das coraças musculares que fazem com que essas dissociações existam. Porque, na realidade, toda dissociação que existe no nosso corpo, ela se constitui com base em coraças musculares, ou seja, as tensões crônicas que levam a gente a não sentir mais, né? A não perceber mais. Mas a gente, como o Leloup coloca que, na realidade, no rosto da gente também tem um desenho de todo o corpo e que as proporções do rosto são muito semelhantes às proporções de todo o corpo. Né? E daí ele vai fazer uma viagem pelo corpo, né? Uma viagem pelo corpo a partir do rosto. Né? Então, a primeira coisa é a gente poder ver a boca, né? Que está no nosso rosto. Então, a boca, ele vai associar a fase oral, né? E a fase oral é justamente esse conhecer o mundo a partir dos gostos, a partir das texturas,
a partir de uma interação onde esse mundo entra em mim, né? E também através da boca tem o choro, tem a expressão, tem a fala, né? Então a boca como um lugar, né, que nos permite acessar ao prazer e também expressar, né? E também muitas vezes dentro da questão da boca, a gente aprende o que a gente não, a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Os sabores da vida que nos servem e os sabores que não nos servem. E daí, então, a gente pode entrar um pouquinho na questão das compulsões, que muitas vezes elas estão ligadas a essa oralidade, né? E que as compulsões, na realidade, por exemplo, uma pessoa que come demais ou bebe demais, acaba tendo essa compulsão, né, para lidar com a sua ansiedade, mas que, na realidade, essa compulsão também tem a ver com deixar de sentir. Parece curioso, né? A pessoa come muito, mas ela não percebe o que ela está comendo, ela não se relaciona com aquilo que ela come, né? É como preencher um espaço vazio. Então, muitas vezes um retorno, né, da compulsão ou um retorno próprio de coisas como excesso de peso, né, é justamente retornar a capacidade de desfrutar daquilo que a gente está comendo. Então, sentir os sabores, sentir os cheiros, né? Comer devagar, percebendo aquilo que está sendo comido. E daí ele vai falar do maxilar, né? O maxilar a gente sabe que é uma região de muita tensão, né? Então, no maxilar, existe uma coraça muscular muito potente nessa região, né? Que se manifesta na maioria das pessoas, que são tensões que vêm aí, né? A ver, então, que o Leloup vai relacionar com a fase anal, né? Que dentro da psicanálise tem a ver com a capacidade de controle. A fase anal, quando a criança está na fase anal, ela está aprendendo a controlar os esfíncteres, né? A não fazer xixi na calça, cocô nas calças. E daí o que acontece? Essa fase ela está relacionada com controlar. Né? E a gente estava falando justamente das coraças musculares e as coraças que nos impedem de sentir, né? Então, o Leloup fala que essa coraça, né, essa tensão no maxilar, ela também tem a ver com uma tensão em nível de pelvis, né, em nível do bumbum, né? Então, tem a ver com uma tensão generalizada, com mãos crispadas, né? E ele usa, inclusive, um exemplo do Mussolini, né? Que ele fala que de uma foto do Mussolini onde ele está com o pé em cima do pescoço de uma mulher, né? E com esse maxilar tenso, com um olhar assim fulminante, né? E com as mãos crispadas e com o bumbum super tenso, né? Então, assim, é uma cena de controle total, né? De onde todas as coraças que têm a ver com controle aparecem, né? E essa tentativa de controlar a si mesmo, né, a partir dessas tensões, e também controlar o mundo. Né? E daí, quando a pessoa tem essa tendência ao controle muito acentuado, o que acontece é ela acaba perdendo a conexão, inclusive com as questões de empatia, né? Porque tanta necessidade de lidar com o controle, de ter nas mãos tudo, que a pessoa começa a não perceber mais nada, né? E perde a conexão empática com o mundo. Então, essa área, né, muitas vezes nós manifestamos o bruxismo, né? Então, é uma área onde aparece a tensão muito fortemente. Então, vale a gente soltar os maxilares, né? Vale
abrir a boca, soltar, cantar, né? Depois o nariz, né? O nariz tem muito, muito a ver com a nossa sexualidade, com a sensualidade. Se diz que o nariz é um símbolo fálico, né? Buenas, acho que independente se é um símbolo fálico ou não, através do nariz a gente sente os cheiros, né? E na realidade os gostos que a gente sente, a maior parte do gosto não se deve exatamente à língua ou à boca, mas sim aos cheiros, né? Então, é super importante quando a gente vai comer algo, sentir o cheiro. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer fazer um cheiro, como se diz aqui no Brasil, né? Fazer um cheiro é um tipo um beijo aspirado, né? Onde a gente sente o cheirinho da pessoa. Então, também as coisas que nos causam repulsa, elas muitas vezes elas causam repulsa por causa do cheiro, né? Então, o nariz ele está muito associado, obviamente, ao olfato, né? E essa sensualidade que a gente vai ter em relação à vida, né? Esse, esse viver mais sensual, esse viver a partir dessa percepção, né, tão primitiva que é o olfato. O olfato é um dos sentidos mais primários, né? O olfato é um sentido que está ligado a camadas muito profundas do cérebro, né? Muito originais e é um sentido que é bastante aguçado na maioria dos animais. Então, porque justamente é o sentido que vai fazer com que eu tenha muita vontade de me aproximar de algo ou realmente tenha vontade de não chegar perto de algo. E daí também me lembrei assim que muitas vezes a gente tem expressões de afeto com o nariz, né? Então, esfregar o nariz em alguém, coçar nariz com o nariz, beijar o nariz, né? Tem a ver com uma coisa de uma intimidade muito forte. E depois as bochechas. As bochechas o Leloup vai relacionar ao ventre, né? As vísceras. Então, ele diz que, bom, bochechas rosadas tem a ver com saúde. A gente liga, né? Uma pessoa que tem as bochechas rosadas tem a ver com, com a saúde. Tem uma expressão de ser saudável, né? Bochechas caídas, amareladas, tem a ver com infelicidade, né? Quando a gente sorri, as bochechas se elevam, né? A gente faz covinhas, né? Então tem a ver com essa felicidade, com essa disposição para a vida, com a própria vitalidade e a vontade de viver. Os olhos, né? A gente tem conversado bastante a respeito do olhar e o olhar enquanto uma fala, né? Uma fala muito potente. Então, no olhar, né, existe uma capacidade de dizer coisas simplesmente olhando, sem palavras, né? O olhar tem essa capacidade de expressar e é uma linguagem tão original, tão da nossa espécie que a gente não faz nunca nenhuma lição de o que o olhar está dizendo, né? Mas a gente sabe o que ele está dizendo, né? Basta que a gente admita que ele está falando, a gente pode encontrar algo que ele está falando. E outra coisa, assim como a boca, né, o nariz, os sentidos em geral, né, no olhar, né, existe algo que esse mundo que entra através do olhar, né, que eu possa perceber o mundo, então esse mundo que vai para dentro de mim a partir do olhar e também esse mundo de expressão através do olhar, onde eu digo coisas ao mundo a partir do olhar, né? É um diálogo silencioso, mas existe algo interessante nos sentidos, né? Porque eu posso olhar algo e não ver. Então, existe algo profundo
no olhar, né, que tem a ver com o ver. Quando eu olho algo de forma superficial, eu simplesmente olho, né, mas eu não toco com o olhar. Quando eu sou capaz de tocar com o olhar, eu começo a ver, né. Então, é um olhar que vai além das aparências, né, e ele vai em nível de profundidade, nas coisas que não estão tão evidentes. Talvez o ler o que o olhar diz já tenha essa característica de ver, né. Então, e eu acredito que é uma sensibilidade que tem que ser desenvolvida, apesar de que a gente entende a linguagem do olhar, mesmo que nunca ninguém tenha nos ensinado, a capacidade de ver já é uma capacidade que vem com a maturidade, com a experiência de vida e também com a preservação da nossa inocência, né? Porque talvez a criança ainda ingênua, inocente, ela consiga perceber a magia da vida, que às vezes a gente, no processo de maturação e às vezes passando por muitas frustrações, a gente acaba perdendo, desacreditando que a vida pode ser mágica, né? Então, assim como o velho, né, a pessoa mais idosa e experiente, ela tem a capacidade talvez de ver coisas que não são tão evidentes, a criança também, a nossa criança divina, é capaz de ver a magia onde talvez o velho já não acredite mais. Não é importante todos os momentos da nossa existência. Depois a testa, né? A testa vai falar muito a respeito do nosso estado mental, né? E da forma como a gente pensa, do que a gente está pensando. Então, a gente olhar para a testa de uma pessoa tem muito a ver com as expressões dessa testa, né? Tem muito a ver com o pensamento, como a pessoa está pensando. E se a gente vai ver essa questão da racionalidade que a gente estava falando no início, a respeito da cabeça, a testa ela vai também centrar muito essa questão, né, de ser uma expressão simbólica da nossa racionalidade. Mas daí a gente tem esse gesto tão bonito desse pai e desse filho, né, que é essa união de pensamentos, essa união de almas, né, que é simbolizada a partir desse contato de testa com testa, né? O contato testa com testa é como dizer assim, bom, eu te entendo, mesmo que telepaticamente, né? Eu compreendo, né? Eu estou irmanado contigo. E tem a ver, é um toque que tem muito a ver com se irmanar, né? Tocar a cabeça, tocar testa com testa tem a ver muito com se sentir irmanado. Depois as orelhas, né? As orelhas, da mesma forma que o nariz, que os olhos, que a boca, né? Ele um lugar de entrada do mundo, né? Então, assim como no olhar eu diferenciei o olhar do ver, né? Eu vou diferenciar aqui também o ouvir do escutar, né? Então, muitas vezes a gente tem uma relação no mundo que a gente só ouve as coisas, né? Mas não consegue decifrar o que a gente ouve. Então, o ouvir, ele tem um segundo passo. Além de ouvir, é importante a gente desenvolver a capacidade de escutar, né? A capacidade de escutar, ela já tem um segundo passo, que é a capacidade de decifrar, de dar sentido àquilo que está sendo ouvido. Então, muitos de nós temos, assim, simplesmente a capacidade de ouvir, mas não temos, às vezes, tempo, às vezes paciência, às vezes vontade de escutar.
A gente, na nossa cultura, a gente tem muita vontade de falar, né? As pessoas têm muita vontade de falar e pouquíssima vontade de escutar. Então, não sei se a gente vai num restaurante antes da pandemia, né? Um restaurante lotado, as pessoas estão gritando, e às vezes ninguém está escutando, né? Então, muitas vezes nas conversas entre as pessoas, existem 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas falando enlouquecidamente, disputando o espaço para falar, mas sem nenhuma atenção à escuta. Então, a escuta ela é algo que exige atenção, exige silenciar, e também é importante a gente poder escutar os silêncios. Então, talvez agora seja um dos aprendizados que a gente pode ter com a pandemia, né? Esse baixar o nível de ruídos, né? Talvez muitos de nós perdemos a oportunidade de ter tantas pessoas na nossa frente para ficar gritando e dizendo coisas sem ser ouvidos, né? E fomos obrigados a entrar em contato com a gente mesmo e ouvir a gente mesmo, né? É uma grande oportunidade essa. E talvez no retorno, né, a gente possa levar alguns aprendizados aí para a nossa cotidianidade. Porque o que estava acontecendo de fato era justamente isso, um excesso de rumor, um excesso de palavras, um excesso de frases ditas sem sentido, né? Por simples ansiedade de ter que falar. Né? E talvez a gente possa falar menos e escutar mais. Então, outra coisa que ele vai falar sobre o rosto, né, são as rugas. As rugas são as nossas expressões que vão se marcando ao longo do tempo na nossa cara, né? E as rugas, elas contam a história da nossa vida. A gente vive numa sociedade, né, que muitas vezes, retomando o que a gente já falou até agora, né, que muitas vezes ela quer controlar muitas coisas, né? E uma das coisas que a nossa cultura muitas vezes quer controlar é o envelhecimento, porque o olhar é superficial. Então, o olhar superficial, quando ele encontra rugas, ele fica preocupado, né? Para a gente apreciar as rugas, a gente tem que saber ver e não só olhar. E daí, quando a gente consegue ver, né, a gente vê que atrás das rugas tem uma vivência, tem os sinais daquilo que a pessoa vivenciou. E que só que para apreciar isso, né, a beleza das marcas da idade, apreciar essas marcas que vão ficando no nosso rosto com o passar dos anos, né, é necessário a gente também valorizar o envelhecer, né? Porque as rugas elas têm muito a ver com essa passagem do tempo. Então, quando nós tememos esse envelhecer, quando a gente repudia esse envelhecer, a velhice em si, daí fica insuportável as rugas, a gente faz qualquer coisa para se livrar delas. E o Leloup coloca no livro que ele acha uma pena, né? Porque existem lindas histórias de vida que são contadas, né? E que existe uma beleza nos rostos que são marcados também. Existe uma idade em que os rostos estão lisinhos e outra idade em que os rostos estão marcados. E cada idade tem a sua beleza. Então, uma coisa importante é que o rosto como um todo, agora a gente olhando todo o rosto, né, ele vai ter
expressões faciais. E essas expressões faciais, elas são super importantes para a nossa comunicação. A gente não nota o quanto a gente se comunica através de expressões faciais. Se vocês falarem sem expressão facial nenhuma, fica muito difícil de compreender o que vocês estão falando, né? Então, as expressões faciais, elas têm muito a ver com a comunicação global, né? Claro que todo o corpo vai fazer essa comunicação, mas a face vai comunicar questões subjetivas, né? Que muitas vezes as palavras não conseguem comunicar. Então, que é o estado de ânimo que vem através do olhar, através da boca, né? Através do brilho dos olhos, através da testa, né? Das contrações ou descontrações da testa. Então, o rosto como um todo, né? Ele vai comunicar junto com a comunicação verbal. Ou sem a comunicação verbal também ele comunica, né? Então, é importante a gente se dar conta que todo tempo a gente está expressando coisas só através dos movimentos da nossa face. E esses movimentos, né, eles podem ser congruentes ou incongruentes, tanto na totalidade do nosso corpo, né, como também dentro do próprio rosto, né? Então, que é o que a gente pode dizer de integração e ou dissociação, né? Então, às vezes, uma boca pode estar esboçando um sorriso, mas o olhar está dizendo outra coisa, né? Ou um olho está dizendo algo, o outro olho está dizendo outra coisa, né? Às vezes eu posso estar com a face também, né, comunicando algo que é diferente daquilo que a totalidade do corpo tá falando, né? Ou às vezes eu tô com toda a corporeidade falando algo, mas as minhas palavras não têm congruência com aquilo que está sendo expresso. Então, na realidade, o processo de integração é um processo onde que vai todo numa direção só, né? Então, aquele ser se expressa no mesmo sentido. É claro que tem algumas expressões que elas contêm muitas nuances, né? Se a gente olhar um pouquinho esse rapaz aqui, né, que está nos olhando, os olhos dele estão falando muitas coisas, né? Um olho está falando algo, o outro olho está falando algo, a boca está dizendo algo, a própria dilatação das narinas dizem algo, né? Então, é bastante complexo, porque vem muitas informações juntas. E a gente olha e, sem conseguir traduzir por palavras, a gente sabe mais ou menos o estado emocional da pessoa. O que atrapalha um pouco na questão das relações humanas é que, às vezes, uma dissociação que acontece muito fortemente, né, na nossa cultura é o rosto, toda a mímica facial dizer algo, né, e as palavras dizerem algo completamente diferente, né? Então, isso cria uma dissociação muito profunda. Então, uma das coisas que é bem importante a gente perceber é que no nosso rosto, o rosto é a parte do nosso corpo que tem características mais marcantes nossas, né? Então, através do rosto a gente é reconhecido, as pessoas sabem quem a gente é olhando o nosso rosto. Então, a gente pode dizer que o rosto é uma expressão atualizada da nossa identidade, né? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, o rosto vai mudando e ele passa pela mesma questão da identidade, né? Ele vai ser o mesmo rosto, né? Só que ele vai mudar. Então, ele é sempre o mesmo e sempre diferente.
assim como a nossa identidade. E o rosto é uma expressão atualizada dessa identidade. E não é só atualizada em termos de tempo, de faixa etária, mas é atualizada segundo a segundo, a partir das nossas expressões faciais. Então, é importante vocês perceberem que o rosto de vocês, né, é uma fonte de, de afirmação da própria identidade muito potente. Bom, às vezes a gente se olha com muita crítica, né? Olha com muita comparação, olha achando que o rosto do outro é mais bonito, que é mais interessante. Às vezes a gente se julga, a gente se acha feio, né? Mas a gente perceber que não existe nenhum rosto igual a esse, nunca existiu e nunca mais vai existir, é algo muito importante. E perceber que esse rosto que vocês têm nesse segundo, daqui a um minuto já não é mais o mesmo. Também é muito importante.